Um Estado liberal e democrático não existe sem a consagração de partidos políticos e a aceitação de que a eles compete a concretização da representação parlamentar. Na Assembleia Constituinte, isso mesmo foi considerado de tal forma importante para o funcionamento das instituições democráticas e o respeito pela representação das minorias e das regras de governação da maioria, que os partidos políticos são referidos em cerca de 20 artigos da Constituição Portuguesa. É certo que o conceito de partido político há muito existia na sociedade e permitia que as elites se organizassem de acordo com o seu pensamento ou valores comuns com que olhavam ou intervinham na sociedade. Foi assim no século XIX, por exemplo. Historicamente, conhecem-se como se confrontavam e como desse confronto nasceram muitas das ideias e das políticas ao longo dos séculos. Porém, a institucionalização dos partidos políticos e das sociedades liberais, democráticas e pluripartidárias são uma realidade do século XX, em resposta aos regimes totalitários que atravessaram a Europa, em particular o nazismo e o comunismo. Não há democracia, não há representatividade sem partidos políticos. Os regimes de partido único que decidem e organizam a sociedade e as massas, negando e reprimindo as liberdades políticas, não são democracias liberais e democráticas, nem asseguram o respeito pelo bem comum. Assim, logo que em Portugal se viveram os primeiros dias de liberdade, no seguimento do golpe militar do 25 de abril de 1974, uma das primeiras consequências foi a constituição de partidos políticos e a sua entrada no sistema de governo e a sua participação na própria construção e definição do Estado democrático. A Constituição Portuguesa fez-se já com os partidos fundadores da democracia no terreno e na origem das listas de deputados e dos programas que foram longamente discutidos e debatidos. Não é por acaso que logo no seu artigo 10º.2, a Constituição afirma que os partidos políticos concorrem para a organização e para a expressão da vontade popular. Atendendo a que Portugal tinha acabado de sair de longos anos de um regime salazarista de partido único, era preciso ir mais longe e consagrar a existência de partidos políticos, definir as suas funções. Essa definição foi na época altamente complexa de fazer, porque ainda estava presente na sociedade e na memória que acima dos partidos e das instituições democraticamente eleitas existia o movimento das Forças Armadas, particularmente o Conselho da Revolução, que tinha uma legitimidade meramente revolucionária. A resolução desta questão veio a consagrar a supremacia plena dos partidos no regime democrático, mas aconteceu uns anos depois e apenas em revisão constitucional. As eleições que originaram a Assembleia Constituinte, essas foram as primeiras eleições livres, logo pluripartidárias. Os portugueses, todos os portugueses, maiores, mulheres ou homens, do campo ou da cidade, puderam votar em liberdade no partido com o qual se identificavam e esses dias foram dias inesquecíveis para quem os viveu. Foi tal a sensação de que se estava a viver a plena liberdade que horas antes das urnas abrirem, de madrugada, já muita gente fazia fila à porta das mesas de voto. A Constituição veio consagrar a existência de partidos, não só como fundamento do sistema eleitoral e do governo, mas também, no seu artigo 50, definiu as funções dos partidos e clarificou as regras orientadoras da salvaguarda para o entendimento de que no pluripartidarismo assenta a democracia liberal. Claro que a Constituição reflete também algumas preocupações dominantes na época, como o perigo de partidos regionais e independentistas, particularmente nas regiões autónomas. Mas, sobretudo, a Constituição de 1976 veio reconhecer que o papel dos partidos é fundamental para a existência do próprio sistema eleitoral, para o sistema de governação nacional e local, sendo também determinante para institucionalizar o contributo que estes devem dar à própria estruturação do Estado. A Constituição vai ainda mais longe e, ciente do perigo então vivido e ainda na memória, para as democracias liberais que são frágeis, consagrou no seu artigo 114, entre outros, direitos dos partidos da oposição. O país sairá há pouco de um regime de ditadura que proibia a organização dos partidos da oposição e perseguia os seus opositores, num regime de censura, de escuridão, e assim veio consagrar os direitos de quem perdia nas eleições, dos partidos minoritários e, muito especialmente, o direito a ser informado diretamente pelo governo.
No presente momento, e não só em Portugal, mas em muitas outras democracias liberais, há um afastamento progressivo dos cidadãos, dos partidos políticos e, frequentemente, ao princípio da solidariedade, da procura dos interesses comuns e dos valores numa sociedade plural, sobrepõem-se por vezes causas de minorias vanguardistas, de minorias de ativistas ou de saudosos das ideologias totalitárias. Mas em democracia é sempre possível encontrar saídas e caminhos de renovação que assegurem maior participação e maior transparência na vida do país. É a evolução da sociedade, é respeito pelos valores conservadores, fundadores dessa mesma sociedade, e a rejeição dos ideais revolucionários, vanguardistas, respeitando sempre as diversas correntes de pensamento e de representatividade política.